No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de boas notícias, animais fofinhos, notícias inspiradoras e aquela vez que recebemos HIV negativo. As boas notícias são aborrecidas. Dos humanos são os únicos que fodem os próprios cadáveres. Porque ninguém sorri se vai dizer, olha, o senhor está cheio de sida nesse rabo. Eu tenho Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. E está fresquinho, não é? Está fresquinho. Está fresquinho, está. E hoje vai ser provavelmente o podcast mais curto de sempre, porque nós decidimos só falar de boas notícias e coisas boas. É Portanto, daqui, tendo em conta a nossa natureza amarga... Sim, não vai descambar para crítica. Acho que sim, vamos usar a boa notícia. Temos que tentar. Nem que façamos só um podcast de 10 minutos, mas para mostrar o melhor que há em nós. São 10 minutos. Não sei se há muito. Tu és todo pipi, blazerzinho, com aquelas coisinhas no bolso. Sim. Não, pá, tens um date. Vou-te explicar. Tens um date. Não tenho um date. Vou-te explicar. Isto é um blazer de pobre, comprado numa loja... Tipo na Zara. Exatamente. Sim. Provavelmente até nem é da Zara, até deve ser da H&M. E o que é que acontece? Isto já vem aqui cozido. Pois, eu sei. Portanto, se queres comprar roupa feita por crianças, tens que se subjugar a estas coisas. Sim, mas as crianças são boas porque os dedinhos pequeninos, para fazer os detalhes, são os melhores já. Na orivesaria também dá jeito. Por isso é que este lencinho está aqui bem cozido neste bolso pequenino. Pois está. Essa criança, e tem ainda por cima, tipo, ganhas uma bola de futebol, ganhas uma tacinha de arroz e elas esmeram-se. Não é como os empregados adultos que não se aplicam no trabalho, não é? Claro. Não se aplicam. Claro. Portanto, já estamos a falar de boas coisas, não é? O meu ia dizer, o medo é uma grande motivação, não é? Quando tu és criança, és flagelado pelo medo a torto e direito, não é? Sim, e aquelas profissões em que se não fizeres o que tens a fazer morres, tipo o bobo da corte, se não fizesse rir o rei que decapitavam. Mas também vivia ali no fio da navalha, porque podia fazer rir o rei, mas havia uns limites. Imagina que dizia uma piada que o rei não gostasse. Pois, isso aí era logo decapitação, não é? Provavelmente. E é assim que começa o nosso programa sobre boas notícias. Boas notícias. Não, mas só estavas a falar em relação a eu estar pipi. Isto não é pipi. Isto é uma camisolita com um casaco, não é? Aceita o elogio. Eu tenho, já me disseram que eu tenho muitos problemas em aceitar os elogios. É assim. Sabes que depois da minha infância a trabalhar na fábrica da Nike, não é? A minha autoestima foi por aí abaixo. Mas pronto, realmente aí a roupa não está bem passada. Pronto, está bem, vá. Sim, mas isso a minha roupa nunca vai estar bem passada. Estás uma merda. Pronto, assim gosto mais. Não, vou-te explicar porquê. Porque quando vês para o técnico caçar gajas, não é? Está cheio de gajas boas. Então é isso. Caloras de 18 anos são o meu alvo preferido. Sim. Olha, cuidado, é assim. não, mas esta questão por exemplo, tu aceitas bem os elogios? Não, também não. Faço piada, normalmente. Sim. A minha forma de aceitar elogio é fazer uma piada. Claro, fazer uma piada. Sim. Porque eu acho que nós temos sempre a sensação que aceitar um elogio é arrogância, não é? Ou seja, que quando te dão um elogio tu deves ser humilde e dizer, não, para. Mas tu tiveste pais bastante que te apoiaram, entusiastas ou não? Sim, e eu sempre detestei, quando era puto, os meus pais gabarem as minhas notas aos amigos deles. Sempre detestei. Guilherme, diz lá quais notas as tuas notas. Porque sempre achei... E eles não faziam... Claro que todos os pais fazem isso para gabar o filho à frente dos outros, não é? Mas não era tanto assim por competição. Mas eu sempre me senti incomodado com isso. Eu nunca gostei muito que me gabassem os feitos porque não achava necessário. Porque acho que há muito depois principalmente quando você é puto, teres boas notas é logo sinal pejorativo para muita coisa. É sinal que és o Betinho, o queridinho do professor, que és um conas. Há muito isso. E eu sempre detestei esse rótulo. É o chamado anti-intelectualismo, que está muito na moda também. Olhem para este agora a ter boas notas. Olha.
Paneleiro, pá. Paneleiro de andar a comer gajos atrás da cantina. Olha, o gajo tem um livro. Sim, ui, tem um livro sublinhado, o paneleiro. Mas nunca jogou ao bate-pé. Exatamente. E então nunca gostei disso. Não, mas porque a crítica, e também já me disseram isso, é mais fácil. Eu estou mais equipado para lidar com a crítica, porque sou mais reativo e posso responder até na mesma proporção ou desproporcionadamente. Sim. E tinha muito isso com os meus irmãos e com os meus colegas da escola, que é, fazem-te uma crítica e tu, atacas logo, não é? E superiorizas-te através da tua agilidade verbal, porque a tua boca é melhor. Mas pronto, tu és um exemplo de um homem, de um rapaz que foi acarinhado pelos pais e ainda assim também não consegue, assim, não está habituado ao elogio. Não é não estar habituado, é nunca saber como é que, para além de dizer obrigado, não há outra forma, percebes, de dizer. Estou do caralho, não sou. É tipo, tens razão, estás a constatar o óbvio, sou um gênio. É difícil, mesmo por exemplo nos comentários online. Tu vais, o pessoal que comenta a dar-te os parabéns, tu só podes dizer obrigado, não há muito mais a dizer, não é? Enquanto quando é a crítica podes dizer mais. E depois, tipo, és um gênio, e tu vai, obrigado. É um bocado arrogante, não é? Porque tipo, a palavra gênio é usada porque sim, para qualquer merda, não é? E tu depois vais agradecer, parece que estás a concordar com aquilo. E então às vezes é complicado. As pessoas quando abordam na rua, gosto muito do teu trabalho. E eu, obrigado. Não tenho muito mais a dizer para além disso, não é? Claro. Podes dizer, mas gostas muito, de 0 a 10, não é que gostas? Fazer um estudo de mercado. Mas... E então uma pessoa acho que reage sempre com a piada, receber o elogio devolvendo com uma piada. Eu faço sempre uma... Mesma cena quando é tipo, estás a constatar o óbvio, obrigado. Tipo, isso é uma piada porque não estás a saber receber bem o elogio. Ou seja, estás a brincar com a arrogância sem seres, não é? Quando eu digo isso, não estou a ser sincero. Estou a não saber receber aquele elogio. Estava a lembrar de uma vez, porque os elogios deixam-me, também às vezes na rua, quando me dizem gosto do que escrevo, isto, também, normalmente digo obrigado e tenho sempre uma coisa que pergunto o nome à pessoa, como é que chama? Sim, é? Porque crias ali um laço e dizes, estás a falar com a pessoa, não é? Mas lembro-me uma vez fui apanhado, repara bem a construção da frase, fui apanhado no McDonald's e estava um casal e que estava atrás de mim e disseram, é o Hugo, nós gostamos muito do que escreve. E aquilo deixou-me tão desconfortável que eu tentei desativar o desconforto com uma piada e disse muito obrigado, fiquem descansados que eu não vou dizer a ninguém que também comem no McDonald's. Sim. E depois fiquei a pensar que estupidez. Ou seja, estes juízes, se calhar eles gostam de comer no McDonald's e ao contrário de mim não têm vergonha de serem apanhados aqui. Às vezes sim, às vezes. Mas eu acho que eu às vezes fico com isso, porque às vezes eu fico sempre algum nervoso, não é? E é tipo, sou eu que tenho que fazer assunto agora. E às vezes digo merdas que são... Depois fico... Mas depois penso, as pessoas não repararam nisso. Porque elas estavam preocupadas com o que elas disseram. Estás a ver? Não... Imagina que tu... a tua fama... era uma fama como tem um ator nos Estados Unidos ou um comediante. Qual é que achas que seria a tua reação? Por exemplo, acho que era o Louis C.K. que não dava autógrafos. Mas tirava, não fazia fotos. Não tirava fotos, exatamente. Mas assinava coisas, não era? Possível, acho que sim. Mas não tirava fotos. O coisa não toca. O Seinfeld não dá abraços. Não. Sim. Até há um vídeo do gajo da Kesha, que é uma cantora conhecida, chegar ao pé dele, que dá um abraço e ele, quem é este? Não? Sim. Tipo, não. Mas ele disse naquele programa dele com o Zach Galifianakis, nunca sei dizer o nome dele, que não se importava de tirar fotos. Ele disse isso. Disse, qual é que é o mal que se as pessoas tirarem uma foto? E o Zach dizia, não, isso é uma invasão da minha... Especialmente quando nem sequer pedem. Quando não pedem, sim. Não gosto. Já apanhei uma vez a tirarem fotos à socapa. E não é fixe, estás a ver? Porque podem falar e tirar na boa, não há problema nenhum. Mas tu fazes tudo. Sim, nunca... Tirar fotos, acho que é o mínimo. Já assinaste algum decote? Já assinei pele, não foi no decote, mas já assinei um braço, já. Okay. Mas não escrevia bem a caneta. Mas não... Primeiro eu digo sempre, autógrafos não dou autógrafos. Se tivesse uma cena que queres, tipo, uma dedicatória num livro, ou no bilhete de espetáculo, uma coisa assim, tipo, que tenha o teu nome, tipo, obrigado e tal, e assinado no fim é uma coisa. Agora só, faz-me aqui uma assinatura, não é. Mas porquê? Porque não é, é estúpido. É estúpido. No outro dia a minha assinatura só vale em cheques, não vale absolutamente mais nada. Eu estava a pensar, no outro dia estava a assinar uns documentos legais com o meu irmão e estava a comentar com ele que a assinatura é uma coisa que se vai tornar obsoleta, acho eu.
Sim. Não é? A partir do momento em que fizeste tudo com, sei lá, leitura óptica do teu olho ou a impressão digital. Sim, ou vai ser tudo até assinatura digital. Sim, mas mesmo vão passar a ser digitais. O ato, ou seja... tens uma assinatura, tipo um código digital, uma marca d'água que pões nos documentos, uma coisa assim qualquer. Não deixa de ser aquela... Lembras de ser puto e queres ter uma assinatura fixe? Claro, eu lembro de ter cadernos e livros todos. E a minha assinatura é sempre diferente. É sempre. Quando eles dizem, faça igual aqui, não vai dar. É tipo aldrabo. Canso-me a meio, é tipo, com medo de qualquer merda. Mas isso é engraçado, porque isso deve ser uma... Normalmente isso acontece na adolescência, não é? Quando estás a treinar a assinatura. E a rúbrica, eu lembro que tem uma rúbrica fixe. Sim. Mas não... E no por cima o meu pai tem uma letra incrível. E a assinatura dele eu achava incrível. Então havia quase uma espécie de obrigação de ter... Mas é uma questão de formação de identidade, não é? Estás ali na adolescência. Sentes-te adulto. Assinar é adulto, não é? Só os adultos é que assinam merdas. Alguma vez falsificaste a assinatura dos teus pais? Não, acho que não. Falsifiquei uma vez e fui catado. Acho que não. Não, porque não tinha... tinha boas notas. E não faltava. Portanto, nunca tive assim. Eu também tinha boas notas, mas tinha professores completamente chanfrados e um deles que era um tipo que entregava os testes sadicamente da nota mais baixa para a nota mais alta. Lindo. Também estive assim. E começava sempre 20, percebes? De 0 a 100. Não começava nos 40 e tal. Sim. E normalmente nos testes do gajo, havia 5 gajos com positiva. Não havia maneira, eu acho que aquilo devia ser matemático. Então quando chegava ali aos 49, começava tudo a bater palmas. E acho que foi num teste desses, era muito puto, já não me lembro porquê. E depois não levei o teste, e depois o gajo escreveu um bilhete e aquilo estava bola de neve. Sim. E disse, vou... e ainda fiz mais, que era... O professor apanhou-me, disse, isto não é a assinatura do teu pai, agora vais levar um bilhete para casa. E eu, de manhã, esperei nas manhãs de stress, porque aquilo eram vários filhos, então às vezes tínhamos saído de casa já atrasados. Meti um estojo em cima do que o professor tinha escrito e disse ao pai, assina só aqui o teste, não sei o quê, ou uma coisa que eu já não me lembro. E depois um dia o meu pai foi lá à escola fazer qualquer coisa e o professor disse-lhe, foi desagradável aquilo que aconteceu com o Hugo, não foi? Depois fui catado. Mas eu não, acho que falsifiquei uma vez a do meu pai, porque era um teste e eu tinha-me esquecido de lhe dar para assinar, mas tinha boa nota. Só que tinha-me esquecido e a professora marcava falta se não levasse o teste assinado e eu acho que fiz lá a rubrica. E o que eu fazia muitas vezes, pensavam que era falsificado, era as justificações de faltas. Se eu tinha às vezes, adormecia. Não acontecia muitas vezes, mas quando acontecia, chegava atrasado e levava a justificação e a justificação era adormeci. E assinado pela minha mãe. E isto é a justificação? E eu, é verdade, está assinado pela minha mãe. O que é que você quer? Pronto. E então pensavam às vezes que eu pudesse falsificar isso, mas não, era a minha mãe. Então, adormeceste. É uma desculpa tão boa como outra qualquer. Dormir é importante. E isso já não aconteceria hoje, que não consegues dormir, não é? Não, foi não. E nem tenho conseguido dormir de manhã, que é uma coisa que eu antes conseguia sempre. Demorava muito a adormecer, mas conseguia dormir até às horas que fosse preciso. Ainda hoje acordei, 9, e não consegui dormir. Pensei, vou dormir até às 10. 9, isso para mim é... Eu acordo sempre às 7. Não, eu acordo 9, 10. Mas só adormeço 3, 4. Olha, boas notícias. Vamos a isso. Boas notícias. Boas notícias. O que eu tenho a dizer é que as boas notícias são aborrecidas. Pois são. Foi o que eu notei. Há aquelas inspiradoras, não é? Inspiracionais também. Que são eventos únicos. Que é do coxo que subiu o Kilimanjaro. Sim, assim. Eu vi um que era um médico que ia comprar a lotaria. Um médico, não. Um velho, 90 e tal anos, ia comprar a lotaria, caiu e partiu a bacia. Sim. Foi internado no hospital e no hospital as enfermeiras perguntaram se ele queria participar na cooperativa que eles tinham. Sim, a vaquinha. Na vaquinha, e ele participou e ganharam $1 milhão. Cada um ou... Não, a dividir por 300 pessoas. Isso nem deve dar para ele pagar a operação. Sim, porque nos Estados Unidos aquilo é caríssimo. Mas eu vi essa. Outra coisa que notei é que mais de metade das notícias são sobre animais fofinhos. Sim. Gostei especialmente da história do koala que ficou preso com a cabeça nas grades 3 vezes e 3 vezes foi resgatado. Também já é burro, também já é deixá-lo ficar lá. Isso aprende. Sim, mas os koalas também não são conhecidos pela sua inteligência, não é? São mais pela sua fofura. Fofura, mas é um bicho tramado. Aquilo é fofo só à vista, é tipo o urso. O urso é um... O urso é um dos animais mais agressivos de sempre. Tipo, desfazem as suas próprias crias. Essa ilusão do urso ser fofinho. Sim, e há essa ilusão. O panda, é tão fofinho o panda. Não é, o panda vai-te matar.
E o koala não te vai matar porque é um bicho mais pequeno, mas vai-te dilacerar com as patas. Não só o panda te vai matar, como possivelmente vai tentar copular contigo. Vai-te e fazer-te um filho. Já morto. Fazer-te um filho. Sim. Porque a fêmea dele não procria. E ele diz, não é? Se bem que dizem, o George Carlin tinha um beat sobre isso, que era dos humanos são os únicos que fodem os próprios cadáveres. Pois é. E que é tipo, que é uma tara humana, que não há nenhum os outros podem comer cadáveres, não é? E tipo os necrófagos, mas não vão pinar, tipo uma hiena não vai pinar uma gazela morta, estás a ver? Faz mais sentido comer cadáveres do que foder cadáveres. Sim, comer cadáveres todos comemos, não é? Sim, estou a dizer da própria espécie. Da própria espécie, não. E então... Tu serias capaz de comer um humano num caso daqueles como aquela história dos chilenos que ficaram da equipa de rugby? Claro, são. E se fosse a tua entre família? Isso e morrer, e se fosse a tua família? Eu acho que o instinto de sobrevivência entra aí e não vais dizer que não. Não vais dizer que não. Mas deve ser horrível. Mas por outro lado, se tu racionaliza, está morto. É carne. Não, claro. Agora matares para comer, estás a ver? Matares o gordo que tem mais xixa para comer. Sim, mas também se é para matar é o gordo. Sim. Não é? Sim, se bem que tem mais gordura. Sim. Tens que cozinhar melhor. Tens que cozinhar melhor para ficar estaladiço. Podes fazer maturado também. Carninha maturada é bem boa. Pois é, tens de deixar 30 dias, não é? Tens que esperar. Mas estás a morrer de fome. Não, vou esperar que ele fique maturado, que é para saber melhor. Eu sou um canibal gourmet, sou não um conhecedor. Olha, agora falaste de George Carlin e no outro dia lembrei-me dele. Porque eu moro ali ao pé da Assembleia e já não é a primeira vez que passo eles passam por mim, pela manifestação pró-vida, as pessoas que são contra o aborto. Sim. Primeiro, acho sempre interessante que eles digam que são pró-vida, como as pessoas que são a favor da legalização, da interrupção da gravidez, não fossem pró-vida. Sim, são pró-morte. Não são pró-morte, não é? Eles são pró-vida como os toureiros são pró-touro. É a mesma merda. E uma das coisas era, eu ouvi 30 segundos, não é? Estavam a falar isso, a vida, muita utilização dessa palavra, e depois muitas crianças. Sim. Que eu acho sempre um bocadinho uma espécie de um aproveitamento de levarem crianças para ali, crianças com cartazes, estás a ver, com bebés e coisas do género. Era passar um carro a matar as crianças. E muitas famílias numerosas, não é? Normalmente ao Opus Dei não falta estas convocatórias. E fez-me lembrar aquela piada com que o Carlin, quando olhei para eles, alguns deles, claramente resultado de anos e anos de consanguinidade de famílias betas. Sim, não é? Eu tens que pinar com o primo. Ou seja, porque as famílias betas têm esta dualidade, que é, por um lado, criam miúdas muitas giras. Não é? Há miúdas betas, muito giras, não é? Acho que há muitas, mas há umas que parecem só giras. Pronto. Estão arranjadas. É isso que eu estou a dizer. Há esse lado, não é? Portanto, há um cuidado com o arranjo, com arranjarem-se. Provavelmente usam cremes desde pequeninas, têm dinheiro para isso. Sim. Ginásio, personal trainer. Ginásio. Há também, provavelmente, um foco na aparência mais forte do que, se calhar, noutros lugares. Sim. Normalmente tem o olho claro e aqueles genes alemães ou ingleses acabam por dar uma diferença, são diferentes, não é? Há várias gerações que não sofrem de subnutrição. Sim, mas há muitas que têm o queixo para a frente, têm aquela boca de urinol. Achas? Há muitas que é da consanguinidade. Achas que é? Tem aquela boca assim de urinol para a frente. Como tem o Don Duarte. Sim. Então aqueles que quando faz uma poça. Sim, faz ali uma pocinha e coisa. Mas por outro lado, ou seja, tem miúdas muito giras. Aliás, tu fores à Praia do Guincho, à Praia Grande no verão, vês miúdas muito giras. Sim. Mas cá está, a sanguinidade também produz muito parvo. Sim, mas parvo mesmo daquele da cara, como aqueles quadros que tu vês do século XVII e XVIII, aqueles retratos da aristocracia, não é? Que tu dizes, está ali a roçar o mongolismo, não é? Sim, há caras que tu vês que são otários. O pessoal diz que quem vê caras não vê coração. Não, vês. Há caras que tu vês, este gajo é otário e é burro que nem um calhau. Há caras que não dá hipótese. E então eu lembrei-me de quando estava lá e vi essas caras, essa boquinha assim para a frente, e aquele olho assim um bocado descaído, um olho direito com a pálpebra um bocadinho mais descaída, estás a ver? Sim. Lembrei-me daquela piada com que o Carlin abre um dos espetáculos dele. Sim. Sabes qual é? Sim. Aquele que o pessoal ainda está a aplaudir ele, tipo a mandar calar. Já repararam que o pessoal que é contra o aborto é o pessoal que vocês nunca quereriam foder em primeiro lugar? Uma merda assim. Exatamente. E fiz-me lembrar isso. Estamos bem, com boas notícias. Estamos boas notícias, sim. Mais, o que é que tens aí mais? As boas... O que é que eu tenho mais? Boas notícias.
que, como eu dizia, são essencialmente sobre animais. Sim. Eu acho que, aliás, acho que os vídeos ou as histórias de animais nas redes sociais são uma espécie daquele limpa-palato nas refeições, não é? Sim. Os ladozinhos, o sorbezinho de limão que tu comes entre o foie gras e outra coisa. Tirar o sabor do peixão. Exatamente. E então dão-te ali um boostzinho de otimismo. Sim, é metadona da felicidade. Exatamente. E então vi muitos gato. Então foi nos Estados Americanos era todos o tipo de animais salvos depois deste último furacão que eles tiveram. Sim. A história que eu gostei mais foi a dos porcos que estavam que fugiram, não, mas estavam não sei se era num matador, numa criação de porcos, fugiram. Fugiram, quer dizer, deixaram de ter não é? As paredes devem ter voado e agora foram adotados por famílias. Portanto, em vez de bacon, passaram a ser um animal de estimação. Será? Ou será que depois já dá a fomeca? Eu gostaria de ter um porco. Animal de estimação. Acho que é a melhor maneira de deixares de comer carne de porco. Eu já não ia dizer não como carne de porco é mentira, como alguns enchidos. Pois é, como mas é raríssimo comer carne de porco. Em casa, nunca. Quando vou fora. Casa nunca, sim. Fora. Às vezes vai, mesmo assim quando vou fora é mais vaca. Mas não é mais vaca também. Às vezes vai aquela alheirazinha, a farinheira, uma chouriça, o bacon sou adepto. Bacon não, não. Em casa às vezes uso omeletes ou umas massas. Não, mas gostava se tu reduzires o consumo de carne por semana, tanto de porco como de vaca, e a carne que comeres seja de animais de campo, imagina, compras um chouriço, mas sabes que é de um porco preto que viveu... Estás a reduzir um bocadinho o impacto, não só o impacto ambiental, mas a questão ética, não é? Sim. E eu maioritariamente como aves, como frango. E os animais são todos iguais. Não são. Mas comes frango daquele de aviário ou tens o cuidado de comprar frango do campo? Quando há do campo, sim, compro. Gosto mais do sabor, mas nem sempre. Mas é uma questão, ou seja... a galinha é um bicho que não tem a inteligência do porco nem da vaca, não é? Não vamos cá dizer isso. Claro que tu vês aquilo, as galinhas ali, e obviamente que se criares uma galinha desde pequenina ela até se pode afeiçoar e não sei o quê, mas é um bicho que a ser senciente é muito menos do que um porco ou do que uma vaca tu achas que tem a inteligência de um cão ou mais. Então tu achas ou mais, que não tem mais. A benevolência do humano para com o animal é proporcional à consciência desse animal? Eu acho que sim, por isso é que acho que tens muita gente que não come carne mas come peixe. Por questões éticas. Porque também olhas para o peixe e é tipo, este peixe não tem... Não sabes bem se sente dor, se sente angústia. Mas não comerias um golfinho. Mas o golfinho já é mamífero. Está bem, diferente. Tá bem. Não, mas há mamíferos estúpidos. Mas menos. Por norma, o mamífero está noutro patamar de consciência. Então tu és um snob das espécies. Sou um especista. Que é uma novo jargão utilizado pelos veganos. Sou especista. Acho que sim. Acho que o ideal é não trazer sofrimento a animal nenhum. Mas, obviamente que uma vez tive, já deve ter falado disto, uma discussão com uma rapariga vegana, que ela dizia que para ela todos os animais eram iguais. E ela não matava baratas, não matava... Eu disse, mas quando tu pegas no carro fazer uma viagem, tu matas para aí 300 mosquitos que vão contra o carro. Se tu matasses, imagina que fazes uma viagem para o Algarve, matavas 300 cães. Tu ias na autostrada e cães, pum. Tu não fazia, eu não era capaz de fazer a viagem. E ela, pois, então não são iguais, não temos, olhamos de forma diferente. Voltando ao aborto, que é aquela pergunta que se faz muitas vezes aos apoiantes, aos tais pró-vida, que é, imagine que está um edifício em chamas e na mesma sala tens uma criança, não é? Um bebê nascido e 1000 embriões prontos a serem inseminados para nascer alguém. Já com alma, já tem alma esses embriões. Não parece, sem sistema nervoso não costuma haver alma, mas pronto. Já injetaram alma. Qual é que tu salvavas? Pois, não é? Sim. Se responderes os embriões, és uma besta. Sim. És uma merda de pessoa. Sim, claro, ou seja, há uma gradação, exatamente a mesma gradação que tu falaste dos cães ou dos mosquitos. Ou salvas uma criança ou salvas uma grávida, por exemplo. É grávida 2. Grávida 2, exatamente. Salvas a criança ou a grávida? E se a criança tiver se souberes que ela está grávida de uma criança deficiente? Gêmeos.
Se ela tiver gêmeos. São 13. Deficientes. São 3. E se ela for deficiente e estiver grávida? Uma dúvida. Eu não sei quem é que salvava. Não sei. Não por ser... Eu salvava a criança não por ser criança. Acho que aquela cena do as crianças primeiro... não. É porque a morte de uma criança normalmente traz mais sofrimento a terceiros. Isso é bem pensado. Sim. É mais por aí. Sim, e se tu fores a pensar, todas as... se tu tirares os elementos religiosos daquilo que consideras uma ética, ou um comportamento ético, a base costuma ser sempre evitar o sofrimento dos outros. Ou seja, essa é a tua motivação, não é? Ou seja, as tuas ações não causarem sofrimento nos outros. É o mais básico que tu tens é a referência mais básica que tu tens para agir eticamente. Sim, sim, porque imagina, tens nessa situação, mas essa criança vai ficar órfã se a salvares. Ou salvas a mulher, a tal grávida. Eu aí, se calhar, ou seja, os pais dessa criança já morreram, vão morrer naquela situação. Portanto, vais salvá-la, mas ela vai ficar órfã. Vai ter uma vida... vai viver com um trauma para sempre, estás a ver? Não sei até que ponto é ético salvares essa criança, ou então, deixares morrer a família toda, porque ninguém fica a sofrer. Percebes? Eu acho que devias sempre estar bem, mas... Porque se uma pessoa morrer, mas morrer toda a gente tem ligações com essa pessoa, a vida é sofrimento. Quantos órfãos não cresceram para ter vidas felizes, apesar do trauma, não é? Sim. Claro, muitos. Mas numa situação dessas trágica será diferente, não é? Portanto, não sei. Há sempre muitas variáveis a ponderar. Isso foi uma das questões, quando estava a pensar nas boas notícias, e fui ver todas as primeiras páginas de jornais portugueses e estrangeiros, é que as más notícias são muito mais cativantes. Não é? São, até porque as que eu estive a ver boas notícias, a maioria delas era no campo da ciência, da investigação. E ninguém quer saber disso, não é? Ninguém quer saber. Sim, mas imagina, o título pode vender, porque muitas vezes é cura para o cancro perto de ser encontrada. Depois tu vais ler, ainda faltam 20 anos de estudos clínicos. Mas o título é chamativo e as pessoas querem ver porque toda a gente quer partilhar aquilo com um amigo que tem cancro, por exemplo, não é? Mas eu vi uma nesse campo, que era que se descobriu um mecanismo que leva as células cancerígenas a suicidarem-se sem quimioterapia. Uma alternativa à quimioterapia em que as células cancerígenas se autodestroem. E é interessante, esse estudo está aí, está avançado. Não sei em que fase está, em termos acho que já está com testes clínicos. Não sei se em humanos mesmo doentes ou só laboratório, tipo células de animais cancerígenas, não sei. Mas pareceu-me um avanço significativo. Mas imagina a quantidade de boas notícias num dia no mundo que não são relatadas ou que não têm essa capacidade de atração para leitores ou para jornalistas. Imagina a quantidade de pequenas leis que são aprovadas ou decisões que são tomadas em câmaras municipais que possibilitam coisas como, de repente há uma creche e tu podes deixar o teu filho. Há uma série de coisas, não é? Mas que não emergem. Às vezes mesmo os indicadores, tipo, desceu o desemprego. Sim, olha, isto era um indicador, desceu o desemprego. A notícia é quando o desemprego aumenta. E é que toda a gente fala. Quando o desemprego desce, só aqueles jornais que são mais para o governo atual é que fazem manchete isso. Os outros calam-se caladinhos. E que é mau. É mau. Eu acho que há duas motivações. Uma é talvez menos racional e é aquela que leva a maioria das pessoas num acidente a olhar para na estrada a não virar a cara, não é? E a olhar, a querer saber. Mas eu acho que é outra motivação. Já viste mortos? Se já vi pessoas mortas? Sim. Já viste? Já. Sem serem funerais? Estava a pensar... Tipo nesses casos, acidentes. Acho que não, por acaso. Eu vi há pouco tempo, vi. Não tenho certeza que estava morto, mas pareceu-me. Se não estava morto, estava lá perto. Não é mas fixe. já vi... Não é fixe, foi na cidade. Era um gajo de moto, o gajo ia de moto. Não dava para perceber quem é que teve culpa, se foi ele, se foi o carro. Num cruzamento aqui, acho que foi a vida aqui do podcast. Ali ao pé do Saldanha. E estava um estouro a moto e o poste todo, o carro todo amolgado e o gajo no chão. Sem se mexer. E tipo, não. E houve uma vez que acho que vi um morto, que eu passei ao pé de uma pessoa que estava estendida no chão com um casaco a tapar-lhe a cara.
E estavam lá pessoas. E eu acho que foi alguém que morreu, pá, colapsou na rua. Não, e alguém pôs ali a cara para tapar. E acho que estava morto. E depois cheguei a casa, acho que estava morto. O livro do Bryan Cranston, o tipo que fazia o Breaking Bad, ele conta que um dia a sair de casa em Nova York, eu ouvi um barulho enorme, na esquina olhou e estava um tipo caído à frente de um carro, e ele na altura foi lá, meteu o casaco por baixo do homem, não sei o que, começou a falar com ele, e pensou que o tipo tinha sido atropelado. E depois percebeu que ele se tinha suicidado, se tinha lançado do prédio. E viu-o morrer. Tipo, ver morrer uma pessoa deve ser bem mais impactante do que ver só a pessoa morta. Pois, sim. Principalmente nessa situação, não é? Veres tipo a morrer em paz, em casa, já está a chegar ao fim. Sim. Tipo, naquela, pronto, um velhote. Deve ser menos coisa. Agora vês assim, essa situação. Vês um gajo a mandar-se num sítio. Não deve ser fixe. Vamos tentar tornar isto uma boa notícia. Quando as pessoas morrem, há mais recursos disponíveis para nós. Sim, há menos trânsito, percebes? Há menos trânsito. Vamos tentar que para isto não ficar outra vez. Sim, agora morriam 100 mil pessoas em Lisboa. Chato. Mas o trânsito ficava que era uma maravilha. É verdade. Uma maravilha. E podia dizer às finanças, e morriam só as velhas que vão entupir o multibanco. Gajos que estacionam em segunda fila. Isso era todos. Matá-los. Esse era matá-los, não é? Era matá-los. Mais boas notícias. Mais boas notícias. Ainda no departamento dos animais. Animais fora do circo. Pois é. Uma boa notícia. É média, não é? É um avanço. Não é bem... Acho que só vai demorar 7 anos, não é? Eles ainda podem ficar com os animais. E pronto. Sabes qual é um animal que nunca vês no circo? É formiga. O lobo. O lobo é filha da puta. O lobo não... Mas o lobo é muito parecido com o cão. Acho que é mais por aí. Não é. O lobo é muito mais perigoso que o cão. Óbvio. Mas não é mais perigoso que um leão. Deve ser mais domesticável. Não é, mas acho que não. Acho que é menos porque é um canídeo do que acho que é menos domesticável. Foi o que eu... acho que é menos domesticável. Ou é porque não tem muito interesse. Porque é tipo, teres um lobo ou teres um husky é um bocado, para as crianças que vão ver, é um bocado igual. Mas acho que é muito difícil, li há pouco tempo que era muito difícil domesticares um lobo. É possível. Mas sim, é uma boa notícia. É daquelas... É ridículo. Acho que é mais ridículo que a tourada ainda. Porque eu percebo a tradição que vem da tourada e percebo porque é que as pessoas podem gostar, viveram com aquilo, viveram naquele meio e acham que o touro não está bem a sofrer e é um touro que é feito para aquilo. Consigo perceber, pronto. Não julgo muitas pessoas. Foi feito para aquilo porque obviamente Deus pensou, os humanos vão ter que se entreter com alguma coisa, vou fazer um animal para eles disputarem farpas. Foi aqui um bicho forte para levar no lombo. Agora, o circo com animais é pegares em animais selvagens, muitos deles em vias de extinção, a fazer macacadas, a dar a pata e a saltar por coisa. E depois, não é o espetáculo em si, é como eles ficam. Estás a ver? Porque imagina, o leão está numa reserva natural e às quintas-feiras à noite vai lá o senhor Cardinal e olha, anda cá, pronto, e o gajo dá a pata 2 ou 3 vezes e depois volta para a reserva. Chocava menos. Mas ficam em jaulas mínimas e não se treina um leão com reforço positivo. Como se treina um cão. Treina-se um leão à chibatada no focinho. Claro. E é para fazê-los passar fome, que é para depois serem recompensados com comida. E é muito medieval. É muito medieval. E não percebo porque é que não acabou. Porque não é um lobby assim tão forte. Das touradas é mais forte. Gera mais dinheiro. É uma coisa mais cultural, de tradição. Os circos não. É só... se acabasse... Ninguém notava a diferença. Ninguém notava. E já agora os palhaços também. Os palhaços no circo. Mas... não percebo. Mas alguém dizia, então e o Zumarino? Com os golfinhos. É verdade. E a Águia Vitória do Benfica? É verdade. Alguém dava essas coisas. Da Águia Vitória, pronto. Mas o de Zumarino, um bicho... Depois de percebes a inteligência, né, dos golfinhos, tê-los ali. Repara, eu não sei se calhar até não felizes. Tal como um cão também está feliz num apartamento. Não sei. Não é? O golfinho não é um cão, não é? Não tem os anos de domesticação que tem o cão. O cão não sobrevive sozinho, ou dificilmente o golfinho sobrevive. Portanto, não me choca tanto um zumarino como um circo com tigres. Não pelo animal, mas pelo tipo de cena que é. Eu não sei. Mas é uma boa notícia. Na questão dos animais,
que nós já falámos aqui muitas vezes, até da questão da caça, não é? Se a caça não for desportiva, se a caça for para comer... Sim, não me choca nada. A mim choca-me no sentido em que, ainda há pouco tempo estava a ver um documentário que não tinha nada a ver com caça, mas havia uma cena dos tipos a caçar patos, não é? Escondidos a fazer aquele barulhinho, não é? E eles vêm e depois pum, pum, e os patos a cair desamparados, causam-me alguma impressão. Ou seja, sim, claro, não é completamente indiferente o sofrimento ou a morte do animal. Não, isso não. Mas acho mais justo. Ou seja, acho mais digno e mais justo do que comeres um bife, como eu, sim, vem embaladozinho no... Portanto, não me choca isso. Tu comeres a tua... Até acho mais digno, como disse, acho mais digno um gajo com a carne que é a carne que ele come, dentro, obviamente, das medidas do que é que tu podes caçar e que animais é que podes caçar, não é? Não estamos a falar de caçar leões ou elefantes para a África. Sim. Mas há outra questão que é... da mesma maneira que a espécie humana dizimou espécies, não é? Como outras espécies, dizimaram outras espécies, mas dizimam espécies como o bisonte e o lobo, nos Estados Unidos, especialmente no século XIX. Acho que praticamente desapareceram os lobos. Depois nós tentamos compensar isso de outra forma, não é? E o que acontece é que, e está provado que quando tu proíbes a caça de alguns desses animais, isso tem efeitos contrários. Um dos casos interessantes é o dos coiotes. Os coiotes, por exemplo, não me lembro, mas é um parque muito conhecido nos Estados Unidos, que eles enorme, que puderam crescer e têm o seu território. Como tem um território que é deles, não precisam de expandir esse território. Portanto, chegam ali a um equilíbrio. Só têm um determinado número de crias, sabem que estes são os recursos. Quando tu começas a matar coiotes, e foi o que aconteceu, acho que agora na Califórnia há uma praga de coiotes, o que é que acontece? Os coiotes começam a dispersar, começam a procurar novos territórios e começam a ter ninhadas maiores. Para sobreviverem mais. Exatamente. Portanto, é curioso como é que... Ou seja, isto para dizer o quê? Que as coisas não são preto e branco. Ou seja... Não, a questão é que, mesmo que controlar animais é uma cena... Controlar a população de animais é uma cena muito de ser humano, não é? Os leões não se juntam também. Temos que controlar aqui a população dos leopardos. Há imensas moscas, eu quando estou a comer... Sim, assim, é mesmo tipo... Isso, imagina, ok, há uma praga de coiotes, destrói culturas, destrói tudo, mas é a natureza a funcionar. Agora, eu percebo que... Nós é fácil falarmos aqui na nossa bolhazinha, mas se fores um pastor com ovelhas e os lobos te matarem as ovelhas e tu não conseguis fazer dinheiro, eu percebo que esses pastores achem que a população de lobos deve ser controlada e morta. E, portanto, obviamente que nós, sendo a raça superior que aqui está, a espécie superior do ponto de vista tecnológico, iremos sempre controlar para o mundo ser bom para nós, não é? E mesmo quem advoga ao contrário, não se deve matar os coiotes. Se tiveres o quintal cheio de coiotes, vais mudar de opinião, não é? E portanto é sempre assim um equilíbrio difícil. Mas o ideal é, vivermos todos em harmonia. Mas às vezes é preciso essa... Não, e nós dizemos isso Sim. Desfrutando do luxo que é termos saído da cadeia de alimentação. Sim. Não é? Ou Sim. seja, nós não somos presas, supostamente, a não ser que estejas distraído num safari em África, não é? Mas normalmente não somos, ou um tubarão, mas não somos presas, então podemos dar esse luxo. Se tu viveres, se fores uma tribo no meio da Amazónia e vier uma onça, não é? E tiveres com os teus filhos, não vais alegar. Claro, sim. Não vais alegar. Onça, vai! Eu sou vegetariano. Cara, dá onça aí. Mas voltando só àquela. Porque é que nós nos sentimos mais compelidos a ver as más notícias? Isto é completamente sem nenhuma base científica. Sim, é filosofia do cu. Exatamente. É filosofia do cu. Filosofia do cu. Flatulência mental. É um bom nome para um livro. Filosofia do cu. Filosofia da peida. Só com pensamentos... Que é, nós, enquanto mamíferos, a espécie humana, somos programados para a constante insatisfação, porque é essa insatisfação que nos permite procurar novos recursos para voltar a comer, voltar a beber. Portanto, nós rapidamente temos sede, rapidamente temos fome, rapidamente temos desejo sexual, não é? E nesse caso somos somos escravos dos genes, porque são os genes que nos estão a dizer isso. Portanto, essa constante intercalar entre estar saciado e precisares de outra coisa, não é? Que depois muitas vezes leva
está na tua programação cerebral e te leva a adições, não é? Aquele é um dos principais mecanismos da adição. Eu acho que nós somos insatisfeitos por natureza. Há qualquer coisa na adversidade que nos atrai. Tu vês isso mesmo nos discursos, não é? Eu superar os obstáculos. Eu venci o cancro, não é? Eu sofri muito para chegar aqui. Eu acho que isso faz parte da... Ou seja, aquilo que nós julgamos que é, e é de certa maneira, um talento nosso, por outro lado é também uma inevitabilidade das pessoas que somos, porque estamos programados para que assim seja. Sim, nunca vejo ninguém a dizer, bom, eu consegui isto porque... Foi bem fácil, porque os meus pais eram ricos e deram-me dinheiro para abrir a empresa e tinham bons contactos e foi bem fácil. Portanto, né, toda a gente diz... Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que também a notícia negativa faz-nos sentir melhor com a nossa desgraça. Sabes? Quando tu vês que há 2 milhões de refugiados num campo de refugiados a passar fome, por muito que isso te toque e que te faça ficar deprimido... Há uma parte de ti que te faz ficar agradecido pela sorte que tiveste de não seres aquelas pessoas, porque é só uma questão de sorte. É só uma questão de teres nascido na época ou no... A não ser que sejas um desses idiotas que acha que como o Luís XIV é uma espécie de rei por direito divino, não é? Sim, que é uma escolha. E que merece aquilo que tem, não é? E então eu também acho que há essa atração nas notícias negativas a isso. Principalmente quando são essas notícias. Quando são tipo, o déficit subiu. Pronto, aí há uma atração que é queixar. É queixar Então, e estas notícias, nós prometemos não íamos falar do que tu não querias falar do coiso brasileiro, eu também não quero falar do coiso brasileiro, mas estas notícias de o tiroteio antissemita nos Estados Unidos, a eleição do coiso, partido de extrema-direita a crescer em Espanha... ou seja, todas essas notícias, acho que é o que é o medo. E são mais notícias para alguns. São ótimas notícias para outros. Está bem, mas para aqueles a quem é uma má notícia, porque é que as pessoas se sentem compelidas a comentar nas redes sociais e é uma coisa que ocupa o espaço de pensamento? Porquê? Porque achas que é o medo? É um misto. O medo é um excelente... É um medo, mas também é uma oportunidade para as pessoas mostrarem que são moralmente superiores. Eu mesmo, os movimentos, aquelas hashtags e não sei o quê, apesar de eu concordar com o que se diz e virem no fundo bom, eu acho que 90% do que está por trás é ego boost e eu parecer moralmente superior e não realmente ajudar, não é? Porque acho que estás completamente enganado se achas que tu, como hashtag, vais mudar 50 milhões de votos. E então eu acho que vem um bocadinho por aí vem também de fazeres parte de uma tribo e assumires uma posição, é tipo, eu não sou eu sou daqui deste lado, e acho que isso é importante, mas vem um bocadinho olha, eu ser moralmente superior. E tu vais ver os comentários, quando foi a eleição do coiso, os comentários são extremados. Tens o gajo tipo, chupem, é bem feito, agora que isto vai pôr na linha, criminoso bom é criminoso morto e não sei o quê. E tens o outro que é, que isto vai ser o Hitler. Ou seja, obviamente, pode ser, atenção, pode ser uma coisa ou outra, até pode entrar na linha porque vai uma ditadura e realmente o crime diminui nas ditaduras, não é? Militares, o crime pelo menos, sem ser o crime feito pelo Estado, a corrupção não necessariamente e as mortes às mãos do Estado aumentam. Ou como pode ser o outro, pode ser realmente a ascensão de uma tirania que nós não estaríamos à espera de ver num país como o Brasil. Mas provavelmente vai estar ali no meio, né? Vai ser uma coisa tipo... vai ser meio 5 anitos, pronto. Vai ser aquele meio... Vai ser tipo Trump, é tipo, não houve Terceira Guerra Mundial. Ainda. E também não houve... Se bem que pronto, a democracia dos Estados Unidos é mais forte, já falámos disso. Mas... Portanto, há essas duas posições extremadas. Um é o contentamento do chupem seus escardalhas, pumba, mesmo que isto venha aí o Hitler, chupem escardalhas, só para mostrar que vocês aí do politicamente correto merecem, que defendem os bandidos, merecem levar no cu. Por outro lado, é vocês são todos nazis e são todos fascistas que votaram nele. E ambos os dois estão errados. Sim. Ou ambos os dois têm um bocadinho de verdade. Não? E também têm um bocadinho de verdade os dois. Sim, também sim. Mas olha, eu quando ganhei o Trump, parte de mim sentiu algum regozijo. Que agora vão levar com ele que é para ver. Sim. Estão aí com essa merda. Aparece agora um gajo destes que só diz merda.
Mas as pessoas hoje em dia querem pessoal que diga, preferem pessoal que diga merda. Sim, eu acho que toda a mentira. Eu também tenho um bocadinho disso, porque há uma cena no Padrinho, no primeiro. Nunca vi. É uma falha minha. Não é uma falha. Nunca vi. Mas é um dos meus filmes da minha vida. Pois. Em que vi partes, mas explicam nunca vi ao Michael Corleone, que é o filho mais novo e que, portanto, o que não estava na máfia, que era um herói de guerra, explicam ao Michael Corleone, dizem, isto de 10 em 10 anos há uma luta entre as famílias, tipo, faz uma sangria do sangue mau, estás a ver? E depois as coisas recompõem-se. E esta cena do Bolsonaro, do Coisa. Do Coisa e do Trump. Pá, obviamente que a primeira coisa que me vem à cabeça é os meus amigos que estão lá e que alguns já sofreram ameaças na pele e todas as histórias. Mas é como se houvesse a possibilidade, a um preço bastante alto possivelmente, da humanidade de ver, olha, estão a ver o que é que esta merda dá? Daqui a 2 ou 3 anos, quando os homicídios aumentarem e quando as perseguições. Claro que isto é um pensamento profundamente egoísta e cruel, Sim. no sentido em que o sofrimento das pessoas que vão ser vítimas do que quer que seja, não compensa uma lição, não é? Uma lição à humanidade. Sim. Só a questão é essa preocupação. Tipo, obviamente, se tens lá amigos, é diferente, a tua preocupação será maior. A minha preocupação é tipo, eu hoje não me lembrei. Percebes? Claro, mas tu vives, e da maioria das pessoas... mas tu viveres lá, claro, são não. 200 milhões de pessoas. Exato. Né? Estou a dizer que para quem vive cá, ou seja, o nosso alarido em relação ao Brasil é porque, pronto, é um povo de língua portuguesa e tem uma relação próxima. Porque há países que estão 1000 vezes pior e estamos todos a cagar. Repara uma coisa, há claramente, por vivermos numa sociedade global, um risco de contágio no sentido em que tiveste pessoas como Paulo Portas, já foi ministro, vice-primeiro-ministro, o Nobre Guedes, do CDS. A falar de Salazar e a dizer o doutor Salazar. Sim. Paulo Portas, Jaime Nogueira Pinto, Luís Nobre Guedes e outros. Os Venturas. E outros que nem digo dos Venturas, estou a dizer pessoas que já tiveram cargos importantes, académicos no governo e que vêm apoiar o coiso. Ou seja, apoiaram, não sabia. Sim. Não sabia apoiaram, quer dizer, o Portas disse que não vejo nada de radical no discurso. A Cristas disse que se abstinha. Não apoiou nem... Não apoiar a esquerda, o PT disse que se abstinha. Claro, mas podia perfeitamente ter dito, olha, da mesma maneira que a esquerda destruiu e enfraqueceu a democracia e a economia brasileira, também posso dizer que este tipo de direita assusta-me porque não é democrática. Sim. Dava uma no cravo, outra na ferradura, ou dava 2 no cravo, nos 2 cravos. Não, mas foi o que ela disse que se abstinha. Mas a questão é, quando tu tens a normalização deste discurso, como já viste acontecer noutros países com o Trump, não é por acaso que agora acontece sempre houve antissemitismo nos Estados Unidos. Sim. Não é? Mas agora houve um tipo que disse, eu agora vou corrigir isto, e saiu de casa. Mas já teria acontecido noutras alturas. Nunca aconteceu um massacre de 11 pessoas numa sinagoga. Não? Nunca aconteceu. O maior crime contra os judeus nos Estados Unidos. Também não, mas os judeus também têm direito. E nesta semana houve o outro caso das bombas, que estou a dizer, isso parece-me evidente, não é? Sim, mas durante a administração do Obama houve montes de ataques, houve o mesmo número de massacres. Não parece que haja mais. Mas uma coisa é um massacre de um tipo que entra numa escola, maluco, e que outra coisa é um massacre com um terrorismo. Com um terrorismo, ou seja, com uma intenção com uma intenção ideológica. Sim, é verdade. E isso é diferente. O tipo que mandou as bombas tem uma intenção ideológica, este tipo tem uma intenção ideológica. E como tu viste no país do coiso, de repente, ou seja, aquelas pessoas já odiavam homossexuais e mulheres e já queriam ameaçar. Ou seja, começaram a ameaçar na rua e a fazer suásticas nas barrigas de uma pessoa que tinha coisa, porque esse discurso é normalizado. Mas eu aí fico sempre um bocadinho pé atrás. Que é, será que não acontecia antes, mas não era notícia? Eu aí fico sempre um bocadinho... Porque obviamente que tu sabes de que lado estão os mídia. Não é? Estavam todos contra Bolsonaro como estavam todos contra o Trump e portanto à mínima coisa vão tentar passar essa imagem e eu aí fico um bocadinho pé atrás. Será que não era normal? Nos Estados Unidos há dados concretos de que os crimes por motivação racial aumentaram, crimes violentos. Pois, mas será que não é porque as pessoas estão mais atentas? Será que é porque não reportam mais depressa as notícias? No caso do Brasil, que eu conheço bem e vejo pelas pessoas, as pessoas têm medo, sentem medo na rua. Sim, repara, é normal que aumente os crimes e que legitimize. Tens centenas de gajos a passear com bandeiras, centenas de gajos em tronco nu, como já aqui falámos, em Copacabana, a marchar como se estivessem na tropa, não é? Sim. Eu nunca vi isso quando estava lá. Pois. E como tal, isto porque falarmos de Portugal,
que isto legitimiza, há um efeito, tu dizes, ok, eles estão lá distantes, ou o povo de língua portuguesa e tal, mas tendo em conta a sociedade global de hoje e como a informação nos chega e a forma como os próprios portugueses se envolveram nesta discussão, para um lado e para o outro, há um risco de contágio. Não estou a dizer que amanhã vamos ser uma ditadura, que o partido do Ventura vai ter 20%, não, mas estás mais vulnerável. Ou mais vulnerável não, mas há mais pessoas dispostas a dizer, a ser consequentes com aquilo que pensam. Acho que tem dois legumes essa faca. Por um lado, sim, há um perigo de contágio. Por outro lado, sabes, se aquilo é para o torto, tu vais saber também. E isso vai abrir os olhos. Ou seja, imagina o que era uma Alemanha nazi, em que não havia informação, e tu pensavas, olha, já estão com um poderio militar e a economia deles está a crescer, só recebes essas notícias. Não é? E pensas, olha, se calhar o nazismo até é giro. Mas se tu receberes isso, mas também recebes as fotos dos campos de concentração, se calhar pode demover algumas pessoas. Algumas pessoas, mas há muitas, como nós já vimos, que não estão minimamente interessadas numa informação que faça contraditório àquilo que elas recebem. Antes, pelo contrário, há cada vez mais a pulsão para tu te isolares e para reforçares aquilo em que acreditas. Não é? Sim, não sei. Acho que pode dar para os dois lados. Mas olha, há uma boa notícia no meio disto tudo. Sim. Que para não dizerem que nós não somos fiéis à nossa premissa, que é 60%. Vem para cá brasileiros boas, emigrar. É isso. Não, mas Portugal, se eu estava ali no público, é o país da Europa onde mais pessoas acreditam em Deus. É? Da Europa ou da União Europeia? Da União Europeia. Não, mas a Polónia já é União Europeia. Já, sim. É o país da União Europeia. Mas a Polónia, mais do que na Polónia. Estava no... A Polónia é uma cena... A Polónia é muito católica. Toda a gente mesmo. Pessoal novo e tudo, muita gente. Porque mesmo que seja da OCDE, eu acho que a Polónia faz parte da OCDE, portanto, acho eu, não sei. Mas esta era a notícia. Como tal, os 60% dos brasileiros que votaram Bolsonaro em Portugal podem sentir-se em casa. Para eles é bom. Sim. Não é? Tipo, estou... Eu aí, por exemplo, eu se fosse ditador, por isso é que eu não posso ser ditador. Esses gajos que votaram Bolsonaro, os brasileiros cá, aviãozinho, voltam para o Brasil. Eu deportava-os. Se eu fosse ditador, deportava-os. Nem que fosse um mesinho só para chatear. Porque era o que mereciam. Estás a ver? Era o que mereciam. Mas, se bem que, pronto, a outra opção também era uma merda, apesar de ser menos merda, acho eu, na minha opinião. Mas não é. Tipo, tu estás aqui a viver num país, mas agora é governado pela esquerda. Mas já ouvi comentários. E tipo, votas no Bolsonaro e os outros que se fodam. Já ouvi comentários, tipo, vários portugueses comentarem isto, né? Olha, estes estão cá num país socialista e tal. E depois vi um comentário por baixo de um tipo, sim, vão para a terra deles. Ou seja, vê lá como é que isto é retorcido. O tipo que escreveu esse comentário provavelmente é anti-Bolsonaro, mas está a aplicar às pessoas que votaram Bolsonaro o mesmo tipo de intolerância que ele critica nos outros. Mas o pessoal que vota Bolsonaro é a favor do vai para a tua terra. E estão cá. Portanto, deviam ir para a terra deles. Também estão a ser incoerentes. Estás a ver? Tu, como imigrante noutro país, votares num gajo que é anti-imigração, é ridículo. Estás a ver? Mas eu não sei se o coisa é como a imigração. Acho que ele cá em cima tem homossexuais, mulheres... Sim, se calhar não é bandeira, mas por exemplo, os portugueses em França que votaram... Não, mas é contra a imigração. Sim. Não é? Sim. Ou os imigrantes que votaram o Trump. Sei que pronto, o Trump era mais aqueles países muçulmanos. Mas o México também. Também acho que ter tido gajos mexicanos. Latinos, sim. Muitos latinos, sim. Que votaram nele. Sim. É um bocado, mas é mais a descontentamento mulheres. Mas é curioso porque as mulheres brancas, que votaram mais mulheres brancas nele do que na Hillary, tem muito a ver com o facto dessas mulheres brancas beneficiarem do status quo em que o homem branco tem poder. Sim, claro. Portanto, é por... Sim, e é descontentamento com o outro. Isto aqui não se pode também dizer. Eu também acho que o Bolsonaro é uma besta e acho que seria a pior das opções, mas só existe o Bolsonaro porque andaram a foder o Brasil e a roubar. E pronto. E é também sim, só mas por o isso. partido... Porque ele se candidatou claro, ele é igual também. Ele é igual, sim. Mas não vamos falar, não vamos falar dele. Vá, mais boas notícias. Eu gostei muito desta notícia. Era um site que tinha várias conquistas científicas dos últimos anos e depois tinha uma explicação. Mas havia um que dizia só: as vacinas salvaram. As vacinas salvaram. As vacinas salvaram nos últimos 15 anos
mais de 20 milhões de crianças nos países pobres. E depois por baixo dizia não é preciso escrever mais nada sobre isto. Sim. Tipo, não era preciso explicar quão benéfico Sim, mas quantas ficaram autistas, percebes? Agora tens 20 milhões de autistas nos países pobres. E eu vi há pouco tempo qualquer, já não sei qual é que era o governo, se era da Islândia, foi qualquer coisa contra porque o pessoal, tipo, a vacinação passou a ser, quem não vacinasse os filhos não podia entrar no país. Merda assim. Sim. Uma coisa assim qualquer do género. Não vacina, és anti-vacinação, então não entras. E é uma boa política. Sim. Até porque tem questões, se bem que há crianças que não podem ser vacinadas, não é? Mas deve haver uma espécie de declaração para isso. Mas tem um fundamento que é, nós já erradicámos aqui esta doença, se tu não viajas para cá. Isso é uma boa maneira de fazer com que os pais atrasados mentais não vacinam as crianças. Outra boa notícia é que o verme da Guiné, que é uma doença que aflige milhões de pessoas, que afligiu milhões de pessoas, está praticamente a ser erradicado. É? O verme da Guiné. O verme da Guiné tem nome de ser bicho que se mete na pila. Não, mas é cutâneo, tens erupções cutâneas e isso. Aquelas lagartixas, isso é das doenças mais nojentas. Doenças? Sabes que há um peixinho na Amazónia, no rio Amazonas, que te entra pela uretra. Pois, é o carandiru, acho eu, não é? Não, carandiru é... Não, carandiru, não sei se é, mas carandiru não é. Era um náufrago português do século XVI que foi deixado numa praia e que... Pois é. E que se casou com uma índia, uma indígena, e depois chegou a visitar... Candiru. Okay. O peixe assassino que pode entrar no pénis e no ânus. No ânus? O que é que fiz? Que ele entrasse no pénis ou no ânus? No ânus. No ânus. No ânus. Já meti supositórios no ânus. É chato, mas já sei que eu conto. Dentro da pila nunca meti nada. Mas os supositórios não têm aqueles dentinhos, aquelas coisas dentadas que ele tem, que ele depois abre aquilo lá dentro e já não o tiras. Pois é. É tipo estrela ninja. Antes de ficar sem cagado que sem mejar. Sim. Que um gajo aguenta mais tempo. Olha, uma das coisas que eu pensei é boas notícias que tu recebeste ao longo da tua vida. Coisas mesmo que tu... incrível, que ficaram-te na memória. Eu tenho uma. Não tenho sida. Pronto, uma dessas foi aquela meia hora horrível depois de te picarem o dedinho. Sim. Em que tu repassas a tua vida nos últimos meses. Nunca fiz assim, fiz sempre análises ao sangue. Ok, eu já fiz já fiz análises. E essa do dedinho, tu vais lá, eles picam-te o dedinho, é meia hora, ficas ali numa sala, ela faz-te umas perguntas sobre as tuas práticas sexuais. Praticou sexo anal nos últimos meses? Praticou sexo oral sem proteção nos últimos meses? E há sempre... Obviamente que isso és tu a projetar, mas tu estás sempre a ver uma espécie de juízo de valor da outra parte, percebes? Quando da outra parte fez sexo oral sem proteção. Ela não está a dizer nada, mas estou a dizer, olha, sabe, é que pronto, uma pessoa estava ali no calor do momento. Vou chupar a borracha agora, não? E depois quando a pessoa se sente, eu lembro-me uma das vezes que fui fazer o teste e entrei e ela sorriu. E tipo, fica logo aliviado, porque ninguém sorri se vai dizer, olha, o senhor está cheio de sida nesse rabo. Eu tenho um sketch que é isso, que é o médico que não consegue controlar as expressões, que é ao contrário, estás a ver? Ou que te fala em termos bué da técnica. Isso é do quê? É de sketch? Não, tenho escrito, nunca fizemos. Ou o médico que, imagina, a explicar à família que o gajo morreu, fala em termos bué da técnicos e eles não percebem. Portanto, a pulsação cessou ao fim, não sei o quê, tipo uma cena, e o pessoal, morreu, pronto, morreu. Mas sim, eu lembro-me de fazer a primeira vez que fiz. Eu costumo, quando faço análises, porque é fazer tudo, eu siga. Mas a primeira vez que fiz estava tranquilo, mas houve uma vez que fui fazer, já não fazia há muitos anos, e porque a primeira vez que fiz tinha tido tipo uma parceira sexual, depois a segunda vez que fiz já tinha tido mais, e estava naquela. Eu sou hipocondríaco, deixa lá ver. E depois recebi uma chamada da clínica. E eu não atendi, chamada não atendida da clínica. Fiquei em pânico. Fiquei por mim. Para me estarem a ligar é porque, tipo, há merda. Tipo, venha cá receber, temos aqui já o psicólogo. E eu foda-se. Depois ligaram-me outra vez. Só para dizer que já pode levantar os exames. E eu, descansei bem. E fui e não tinha nada. E fiz há pouco tempo exames. A médica de família também mandou passar e, por exemplo, tinha 0. Nem pensei nisso. Recebi os exames. Sabes que eu já trabalhei com uma pessoa que me disse, logo nos primeiros dias após ter sido diagnosticado com HIV, com VIH, que tinha
que tinha o vírus. Pá, e foi das experiências... Uma pessoa que... Mas qual era o teu... Trabalhava com ele. Trabalhava com ele. Éramos amigos, mas trabalhava com ele. E ele disse-me... Pá, é horrível. Eu vi a mudança do comportamento dele. Pá, primeiro o estado da raiva, percebes? Tornou-se uma pessoa... muito mais impaciente e... Nada disto consciente, obviamente, sabes? Sim. Mas... e era uma das pessoas... Ele é brasileiro. Era uma das pessoas... que agora estavam um pouco em pânico porque o Coiso já disse que ia deixar de subvencionar os medicamentos para os doentes com SIDA porque se eles tinham sido a culpa era deles. Pois, sim. Em muitos casos mas na maioria dos casos não, porque é tipo, tens um parceiro e a outra pessoa apanha SIDA e pega... Sim, mas quando tu dizes culpa, estás automaticamente a lançar um manto de... pecado e de intenção. Mas é o facto que é tipo, o cancro é como se tu fumares e tiveres cancro no pulmão, tens culpa. Sim. Pronto. E ninguém se coíbe de dizer isso. Mas o Estado, nesse caso o Estado tem que proibir o tabaco. Porque se deixa que tu fumes e ganha dinheiro com isso, sim, mas está a validar... tem que pagar os tratamentos todos, porque lucra com o tabaco. O dinheiro que gasta nos tratamentos do cancro é metade do que aquilo que ganha. Já fiz as contas. Do que ganha com o tabaco? Com o tabaco. Eles fazem 100% de lucro no tabaco. Isso me enganou. Pois. Isso não são boas notícias. Claro, depois há algumas doenças derivadas que não estavam provavelmente contabilizadas aí, não é? Tipo, estava o cancro do pulmão, da garganta, mas cá não estava fizemas pulmonares e outras coisas. Mas acho que estava relativamente fidedigno. Mas sim, é uma doença... Eu conheço pessoas, sim, já conheci pessoas que tinham HIV também. Pessoal mais velho, pessoal mais novo nunca conheci. Outra característica das boas notícias é que normalmente precisam de uma audiência. Ou seja, tu não recebes uma boa notícia e precisas de alguém para saber que te aconteceu uma coisa boa. Sim. Não é tipo do género, olha, o senhor acabou a ganhar... Se ganham 1 milhão de euros, se calhar para muitas pessoas, não vou dizer ninguém, vou embora. Não, mas tipo, se ganhaste um prémio, se foste promovido... Sim, sim, tens que contar. Não é? Como aquela clássica anedota, não é? Do tipo que vai para uma ilha com a Cláudia Schiffer. E não se utiliza a Cláudia Schiffer, porque já está um bocado... Não é? Já não se pode. Mas eu nunca achei a Cláudia Schiffer. Mas houve ali um reinado, tipo, sempre que era uma gaja boa, era a Cláudia Schiffer. E a Cindy Crawford. Agora já, se a mulher é assim, o George Clooney continua a usar-se. A mulher não, já está passada. Mas é aquela anedota do tipo que vai para uma ilha com uma gaja boa, não é? A Adriana Lima, vá. A Adriana Lima, e ao fim de várias semanas de andar a comê-la, diz: olha, não podes fingir que tens um bigode e tal. E depois e fingir que és um homem. E ela faz isso e ele diz: António, nem sabes quem é que eu ando a comer. Eu conhecia. Sim, não conhecias? Não conhecia. Okay. Portanto, as boas notícias também precisam de uma audiência. Sim. Estava-me a lembrar de mais boas notícias assim. De quando recebi a notícia que ia ter um cão, que tinha convencido os meus pais. Lembro-me de ser uma boa notícia. Não foi de um dia para o outro, foi gradual, não é? Fui fazendo-lhes mindfuck até-lhes um jogo de xadrez que eles só perceberam quando já tinham o cão em casa. Foi uma boa notícia. A notícia quando eu fiz aquela viagem pela Europa em busca dos artistas de rua, que andávamos à procura de patrocínios, aí estava difícil e estávamos a ver que íamos ter que mudar a bué das cenas. Quando recebemos o sim da Interrail, da Associação Europeia mesmo, do Interrail, que nos deu as viagens todas após 2 meses, foi uma boa notícia. Foi tipo, ok, isto vai acontecer, vai ser de caraças. Também foi uma boa notícia. E já estávamos um bocadinho sem esperança. Eu tive uma das boas notícias foi quando eu tirei precisava de um visto para ir morar para os Estados Unidos e tinha pedido o visto em agosto, estava à espera dele e aconteceu 11 de setembro. Aí eu pensei, isto agora vai ser mais difícil. E lembro-me de quando eles telefonaram a dizer: venha cá buscar o passaporte com o visto. Tipo, a alegria que foi. Pronto, assim de resto não... Já recebi aquelas boas notícias. Olha, que foi, afinal não estou grávida. Sim. Foi uma boa notícia. Boa notícia. Foi. Afinal não vais ter um aborto, não vais cair das escadas. É uma boa notícia. Nunca tive assim, por acaso nunca tive muitos sustos. Eu da gravidez também não, acho que tive para aí 2. Já tive porque... E num dos casos claramente era histeria da outra pessoa. Pois. E não era, eu acho que nem era sequer manipulação, não era uma má intenção, até porque depois soube de outra história, e é uma pessoa que tem tendência em casos de que as coisas estão a desmoronar, obrigado, não faz aquilo por mal, mas eu acho que é uma coisa quase psicossomática, ou seja, o período atrasa, não sei o quê. Sim, depois cada vez atrasa mais. Sim, mais e lembro nervoso, perfeitamente de onde estava, de receber o telefonema e de onde estava, e de pensar, foda-se. É. Tipo,
Eu nunca tive isso, porque os únicos sustos que já me aconteceram foi sempre quando eu tinha relações de longa duração e estávamos os dois na mesma página, que era tipo, opá, se estiver grávida, vamos abortar. Ok, foi logo... E era comum ambas as partes, então era tipo, a minha cena era mais, agora ter que passar por isso, ela é bué da chato, porque primeiro não faz bem ao corpo e pode ficar alguma coisa. Sim, fica sempre algum. Mas não havia a cena do, ai, agora você é pai. Que não, pá, se fosse hoje em dia, era menos grave, não era uma coisa que eu quisesse, mas pronto, se tivesse mesmo que ser, se ela chegasse, imagina, não notou que estava grávida e vai à casa de banho e sai um puto, olha, lá tem que ser, pronto, né? Sabes que eu conheço uma história... Quando você é muito gordo acontece. É verdade? Que nunca era... viste um comentário sobre isso? Sim. É horrível. São pessoas que os 5 ou 6 quilos não notam e que vão à casa de banho e pensam que vão cagar e dão à luz. Mãe, como é que eu nasci? Então a mãe foi cagar. Então a mãe tinha comido um balde de Kentucky Fried Chicken. E pensava, olha que e está bebeu aqui uma Coca-Cola de litro. Está um trolho grande assim, mas não está a sair por onde devia sair. Mas sim, tu ias dizer, sabes que... Não, sei de uma história de um tipo com quem eu andei na escola e era meu amigo na adolescência, que dormiu com uma miúda e passado uns meses ela ligou e disse-lhe, olha, vais ser pai. E ele disse, tipo, mas como? Tipo, vou ser pai? Como? Tipo, eles tinham dormido há não sei quanto tempo. Ele disse, não, ela não disse isso, desculpa, ela disse, tu és pai. E ele disse, tu és pai. Ele disse, como? Não sei o que. Tipo, ele pensou, vais ser pai, mas sabes, a matemática na cabeça dele. Isso é uma filha da petice. Isso é uma filha da petice. E eu lembro-me perfeitamente dessa história, porque ela escondeu a gravidez. A mãe disse que não sabia, tipo, muitas pessoas dizem que é impossível a mãe não saber, porque ela vivia com a mãe. E este meu amigo tinha um irmão, que também era meu amigo, que tinha tido um acidente de carro e que tinha ficado em coma, ainda hoje está num estado vegetativo. Já passaram quase 20 anos, porra. E a mãe da miúda disse à mãe do meu amigo, já viu, Beta, obviamente, já viu esta desgraça que nos aconteceu? E a mãe do meu amigo disse, não, desgraça é o filho que eu tenho em casa. Isto para mim é uma alegria. Pá, eu achei a resposta formidável. Sim. Sim, é verdade. Não, mas imagina tu, meu, estás indo... Porque o gajo tinha 20 e tal anos, estava a curtir a vida e não sei o que, telefonarem-te e dizer, olha, tu és pai. É uma filha da petice. É uma filha da petice. Primeiro, obviamente que ela é que vai decidir se vai ter criança ou não. Pronto. E isso é uma injustiça biológica. Se por um lado a biologia é injusta para as mulheres, que são elas que ficam grávidas, é uma injustiça para o homem, porque o homem não tem poder... Nem pia. Nem deve piar. Mas eu não... Custa-me um bocadinho, ou seja, imagina, tu não queres ter o filho e a mulher leva à frente a gravidez, ilegitimamente, e tu não assumes o filho. E eu não consigo recriminar essas pessoas. Que não assumem o filho? Sim. Epá, eu acho que não. Se ele vir que o filho tem estrutura para crescer, mas a criança não ter tipo, bases nenhumas, ou precisar de dinheiro, ou até tu dás o dinheiro, mas não te envolveres na educação. Não te envolveres. Eu não recrimino, porque se aquela pessoa... Por exemplo, nesse caso, não só não lhe deu a oportunidade de acompanhar a gravidez, não lhe deu opção de escolha, embora nunca tivesse, e teve à revelia, eu não consigo recriminar um gajo. Eu não sei se o faria nunca, provavelmente não seria essa pessoa, mas não recrimino. Não... Acho que é tipo, ok, tu não querias, a outra pessoa quis e tu não quiseste. Tu vais ter que lidar com isso. E tu provavelmente, se não queres ser pai, não vais ser uma boa influência para o miúdo. Portanto, nem estás a prejudicar, se calhar até estás a ajudar. E não sei, como eu nunca me vi nessa situação, à primeira vista olhas, pensas aí, ganda cabrão, não assumiu o filho. Mas, se pensares bem, se calhar é a mais justa das opções. Sabes outra boa notícia? E fazendo mas assumam os filhos, atenção. Pelo menos paguem. Não façam como tu. Tem boés espalhados. Uma boa notícia, e fazendo uma ponte com o programa anterior, com o Casados à Primeira Vista? Sim. É que a maioria dos casamentos arranjados dura mais do que os casamentos não arranjados. Claro, também vives em sociedades em que és obrigado a ficar casado. Pois, era isso que eu ia dizer, sim. Não podes divorciar, não é? Sim, sabes que eu vi um dos casais no Martim Muniz, o Beto Surfista e a outra, a ser filmados. Estão a ser filmados. Ainda está a ser feito? Sim, já estava tudo filmado. Estava lá um gajo com uma câmera. Pois, se calhar não está até, senão depois nas revistas já se sabia o resultado. Deve ser gravado. Pois, não sei. Sim, eu vi um casal, tipo, já 2 gajas foram lá, não gosto.
Uma queria desistir logo ali. E a outra, tipo, está sempre a dizer, não, ainda não sinto nada. Não sinto, estava à espera de alguém mais alto. Mas quem é que disse que não gosta? As noivas. Mas qual delas? 2, uma mais nova e outra mais velha, que tem mesmo ar de maluca de chanfrada da cabeça. Que... Mas espera aí, agora estou curioso, porque eu vi... Não é esse Beto Surfista, não é o outro que é a gaja que parece a Ana Bacalhau dos Diolinda, mas versão mais margem sul, que é uma loira, quando se ri tem assim muita gengiva, mas até é engraçado, é jeitosa. E depois há outros 2, que é um novo, que é um que é assim mais conas, mais tonhó. Esse quem é? Que é o que é outra, que é assim toda autoritária. Sim. Essa disse logo que não. Mas então é o quê? É a velhinha e o barbudo? E esses acho que são os que estão mais apaixonados. Depois é um novo que surgiu, que é uma gaja loira de olhos azuis com ar psicopata, e ela diz, se eu tivesse que definir uma palavra, louca. E o gajo... Tipo, eu se fosse o gajo ia-me queixar à produção do programa a dizer, tipo, que testes meus é que vocês viram para acharem que eu queria uma gaja que dizia louca? E o gajo é um bocado assim mais velho, mas acho que ela até queria. E ela, tipo, quer desistir a meio. O que mostraram, tipo, ela quer desistir porque não gosta de... Mas antes de se casar? Sim. Ou depois, logo depois de casar, porque eles ali têm que... É logo no altar, portanto não vão dizer que não. Logo a seguir queria abandonar o copo. Mas qual é que é o argumento? Porque ele é feio? Porque ele é feio, sim. Que ela não... Assim, né? Tu estás a concorrer a um programa chamado Casados à Primeira Vista. O teu critério devia ser tipo... Pá, tem os dentes todos. Às vezes já devia ser suficiente para tu dares uma hipótese. E é... Epá, é vai dar podre, né? Eu se fosse o gajo e soubesse isso, o gajo ainda está lá a tentar, tens que me conhecer por dentro. Eu ia dizer, minha, vai-te a foder. E passava. Não, agora vais estar com uma pessoa que não... E por cima que não era tipo... Ok, metem uma Adriana Lima com um gajo bué da feio, ou vice-versa, um gajo bué da giro com uma gaja bué da feia, obviamente que tem tudo para correr mal, não é? Para à primeira vista convém sentirem atração. Mas há uma cena que eu não entendo, que é, eu próprio senti a pulsão de ver aquilo. E se eu analisar bem, penso, porque é que isto não me traz nada de novo? Eu acho que um bom estudo sociológico. E não, e mais, é que eu sofro a ver aquilo. Eu estou constantemente com vergonha alheia. Sim, também sofro. Constantemente estou a sofrer, percebes? E no entanto, quero ver mais. Sim, mas por exemplo, esse casal do barbudo, os mais velhos, aquilo é bonito. Mas esses não é? É bonito, que é tipo... É tipo, ok, já tem aquela idade que... Não é isso, mas também... Ou seja, tu vais dizer que tem aquela idade, portanto não podem ser estranhos, não podem ser esquisitos, é isso? Não, valorizam outras coisas. Eu acho que tem a ver com maturidade. Sim, valorizam outras coisas. E depois há outra coisa. Parece-me que há ali claramente uma afinidade social, económica e cultural. Mas, por exemplo, física, ele é um gajo mais charmoso do que ela, não é? Mas ela tem pinta. Não é uma mulher bonita, mas tem pinta. Mas ele sacava uma gaja mais nova, mais gira. Ela não sacava. Mas ele próprio sabe... que com aquela idade, se é uma gaja mais nova, vai-se aborrecer possivelmente. Não estou a dizer mais nova 20 anos, mas tipo, sei lá, mais nova uns anitos. Eu já disse isso na semana passada, e o que eu adoro é as mães e as avós. Sim. São as pessoas que mais sofrem naquele programa. Sim. A linguagem corporal delas, as expressões faciais, quando recebem as notícias... Aquela lágrima que vês não é de alegria. Não, mas é que tipo, não há nenhum tipo de filtro das emoções. Tipo, Sim. Porquê é que me estás a fazer isto? É que tipo, toda a vida lhe disseram não aceites doces de estranhos, não entres no carro de estranhos. Eles vão casar com estranhos. E à partida não têm cadastro, né? Devem fazer essas análises, mas é engraçado. Olha, aquilo. Outra boa notícia é que além de muitas vantagens das pessoas que têm cão, sejam sozinhas ou com filhos, ao nível da educação dos próprios filhos, da aprendizagem, é que sempre que tu olhas para o teu animal de estimação nos olhos, o teu cérebro liberta oxitocina. Portanto, isso é bom para ti. É fixe. Há quem diga que não se deve olhar muito os animais nos olhos. Isso é uma estupidez. Eu também acho que sim. Isso é uma estupidez. O meu cão adora que eu olho para ela e fica assim todo... A minha fica a olhar para mim. Fez a psicopata do sofá, olha para mim a trabalhar. Sim. Não, aliás, há quem diga que é Os cães têm essa cena... Nós dizemos psicopata porque humanizamos as características. Mas o cão é o ser vivo que mais tempo te observa. Sim. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem a tua namorada. Está-te sempre a observar, tipo, constantemente. Mas é que depois eles parecem que adivinham coisas, porque sabem os padrõezinhos mínimos. Mas a minha é psicopata. Não, diz isso porque diz que os animais, quando se olham nos olhos, é de desafio. De tipo stand-off, estás a ver? Se calhar for um urso grizzly, talvez, não é? E então há quem diga que só se deve olhar nos olhos quando for para repreender e não sei o quê, mas não me parece. Não me parece.
São pessoas que também não sabem. Não sabem. São como nós, mas se calhar foram a menos sites. É tipo... Não, é que, repara, se uma pessoa me olhar nos olhos na rua fixamente, eu também fico tão, caralho, estás a olhar para onde? Não é? Sim. Portanto, também é verdade, mas se for o cão, não vir para mim, cadê então? Caralho, estás a olhar para onde? Estás-me a desafiar? Queres lá no focinho? Portanto, depende do contexto, não é? Há mais boas notícias? Não, acho que não, porque já vimos que boas notícias, muito esticamos nós isto. Sim. Boas notícias. Sinto que não foi muito, muito demos boas. muito boas notícias, não? Mas achas que a ideia foi, nós estávamos a comunicar para o WhatsApp e tu disseste, não me apetece falar do coisa. Curiosamente a mim também não me apetecia. Sim, porque já tínhamos falado, eu já tinha escrito sobre isso. Sim, claro, já... eu percebo, é um certo cansaço, mas nós tivemos a ideia de falar de boas notícias. Achas que tem a ver com isso? Tem a ver com uma motivação para, pelo menos durante um tempo, não estar a escarafunchar neste ambiente, como eu disse, extremas direitas, massacres nos Estados Unidos, que é o que tem bombardeado ultimamente as notícias? Sim. E foi eu porque tive uns dias cansativos a responder a comentários idiotas sobre o Bolsonaro. Porquê que não deixas de responder? É bem mais forte que eu. Eu já disse não vou responder, mas respondi. És tipo um agarrado do comentário? Sou um bocado. Não consigo. Porque vejo... já até bloqueei algumas pessoas, que é raríssimo. Mas é tipo... Se escrediste a filha da puta, esses comentários, eu tipo, basta, acabou. Já nem sequer vou responder. Vou-te mandar para o caralho. Depois foi lá o gajo que tinha sido bloqueado com outro perfil. Fui bloqueado nesta página, seu covarde. E eu tenho um filtro para otários de caralho. Paguei. Paguei outra vez. Tipo, o pessoal que se dá ao trabalho, e o pessoal que se deu ao trabalho de ir ao meu perfil pessoal, mandar mensagem. Estás a ver? Só falta de receber mensagem no LinkedIn, não tarda. Estás a ver? O pessoal que me encontra lá. E então senti-me cansado. Não cansado de responder ou de... É cansado de... Foda-se, há mesmo gente... Mas gente não mesmo achas otária. que então, mais uma razão para achares que é infrutífero tu responder a essas pessoas, porque não vais mudar a opinião Mas delas. vou entreter... Para mim... vais entreter a tua audiência. Vou entreter a minha audiência e para mim é tipo... Okay. Se tu fores dar socos num saco de boxe, também te cansa. Claro. Mas sabe-te bem. Okay. E aquilo é um bocadinho isso. É a minha raiva, que todos temos, não é? E angústias... Eu canalizo para ali e descarrego naquelas pessoas. Depois já não descarrego na minha namorada. Já não lhe bato. Estás a ver? Ok. Nem na minha mãe, nem no meu pai, nem numa cadela. Fala também do teu pai. Excelente participação, mais uma vez, nos teus sketches. Teu pai, especialmente. O teu pai, eu acho que o teu pai passou ao lado de uma carreira em Hollywood. E vai entrar aí noutro. Este foram só figurantes, não é? Foram só figurantes. Minha mãe não quis ser reconhecida, então pôs uma peruca. Pois, eu achei aquilo parecido. Mas era a peruca dos betos, não era? Era okay. Não quis e pronto. Mas o meu pai é mais à vontade. O teu pai, eu acho que devias explorar mais o teu pai. Ele entra aí num também, faz de médico. Acho que devias explorar. Mas isto para dizer que o episódio 3 está aí. 4, desculpa. 4, sim, vamos ver. Sou rendas altas e temos a participação do Mário Daniel, que é um ilusionista que vai fazer truques e Jesus aparece e faz truques melhores que ele. Basicamente é isso. Ele é um Jesus um bocado velho, pensei que era Deus. Pensaste que era Deus? Não, eu sei que depois é Jesus, mas tipo, é um Jesus envelhecido. Tem uma cabeleira branca. Não tem nada. Não é branca a cabeleira? Não, é castanha. Estás equivocado. E é isso. Pronto. E já agora, se for em Évora ou de Beja, dia 2 de novembro, vou estar em Évora, no Armazém 8, e dia 3 vou estar em Beja, na oficina Os Infantes, a fazer stand-up comedy. Apareçam. Podem reservar em porfalarnoutracoisa.com ou aparecer no dia e arriscar, porque aquilo são espaços pequeninos, portanto convém reservar, se forem de lá. Se não... Pronto, a gente vê-se. Já agora, Lisboa, também, dia 9 de novembro, vai haver um evento solidário em que eu vou estar lá e vou levar convidados como a Joana Gama, o Gel, o Guilherme Fonseca, o Vasco Duarte, o Subtil. E reverte a favor da Associação Equipa da África, que acho que ajuda pratinhos. Pesquisem, tem que se mandar um e-mail bilheteira@equipa da África. Mas é racista, só ajuda pretinhos, não ajuda branquinhos. Acho que só pretinhos. Isso não... E pronto, estamos fartos de supremacistas brancos. Sim. Para quem é dos Açores, não sei se temos ouvintes nos Açores, vamos ter um, mas em Ponta Delgada vai haver um festival, um encontro de escritores chamado Arquipélago de Escritores. Eu vou estar presente, vou entrevistar o Anthony Mara, que é um escritor norte-americano que vem da Califórnia
para o meio do Atlântico. Vai haver imensas mesas, muitos escritores portugueses conhecidos, Afonso Cruz, João Tordo. Vai celebrar os 30 anos do Gente Feliz com Lágrimas, do João de Melo. E durante 4 dias, de 15 de novembro a 19 de novembro, vamos andar pelos Açores. Sim, Ponta Delgada, mais precisamente. Então não há podcast nessa semana? Não. Quer dizer, não, 15 é que é quinta-feira. Mas eu vou antes, porque eu faço parte da organização, não vou. Vou de domingo a domingo. Ah, ok. Então pronto. Também, olha, essa semana também tenho... Vou estar no Porto, fazer stand-up. Somos malta muito viajada. Porto, Famalicão e Passos de Ferreira. Não sei bem as datas ainda. Procurem. Passos de Ferreira. Compra lá uma mesa de cabeceira. Comprar uma mesa. Até para a semana. É isso. Até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.